Voltamos do nosso intervalo. Nós estamos aqui com o Dr. Jean Lima, que é presidente da Codeplan. Ele está explicando para a gente sobre o trabalho que a Codeplan vem desempenhado ao longo desses anos e, mais especificamente, nós estamos falando desse ano de 2021 e também até sobre projeções, né, para o ano que vem, já que a gente está aí no final do ano, a gente está terminando o ano de 2021 e começando esse ano de 2022. Bom, doutor, a gente tem essa questão da Codeplan subsidiando o governo do Distrito Federal na elaboração dessas políticas públicas, dessas políticas sociais para a população, né, que como nós dissemos no bloco anterior, é quase uma espécie de diagnóstico aí. Mas nós vemos, além dessas pautas muito sociais assim, que incidem diretamente na população, a gente vê algumas pautas sobre meio ambiente, sobre urbanismo, né? E eu gostaria que você falasse um pouco pra gente sobre isso. É uma preocupação também da Codeplan, o meio ambiente, o urbanismo? Sim, a gente tem 3 diretorias finalísticas e uma delas é a Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais, que faz relação com a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Mobilidade, Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E a gente tem, por exemplo, tá em campo uma pesquisa que a gente está fazendo um mapeamento do emprego verde, identificar esse setor da economia que gera emprego, gera renda a partir de um contexto de desenvolvimento sustentável. Essa diretoria também está desenvolvendo, pela primeira vez aqui no Distrito Federal, a pedágio rural. A gente faz a pedágio urbana e pela primeira vez a gente vai fazer a pedágio rural, que é justamente identificar a população que vive no campo aqui no Distrito Federal, né? A renda dessas pessoas, a escolaridade, né? E o que produz, né? E os dados socioeconômicos relacionados a esse segmento. E também a gente tem um observatório de boas práticas que a gente consegue consolidar e toda a literatura, bibliografias relacionadas a essas temáticas de mobilidade, de meio ambiente, e ali identificar políticas públicas que são bem-sucedidas não só em outros países, mas também em outros estados e em outros municípios do Distrito Federal. Esses arranjos bibliográficos, a gente consegue, a partir disso, fazer avaliações de políticas públicas aqui. A gente tem parcerias com a própria Secretaria do Meio Ambiente, a DASA, então são entidades aqui do governo do Distrito Federal que a gente tem parceria e desenvolve estudos com a Secretaria de Mobilidade, do Transporte Público, que agora abrange também a área metropolitana, né? Então a gente tem parcerias aí também com a Secretaria de Mobilidade para fazer estudos, né, sobre esse tema. A gente já fez, por exemplo, uma avaliação sobre a coleta seletiva no Distrito Federal. Então foi uma pesquisa que a gente consultou a população se ela conhece a coleta seletiva, como é que ela avalia. E a SLU, a partir dessas informações, ela pode estruturar melhor essa política pública. Então a gente está, em conjunto com diversas secretarias, fazendo esse debate aí sobre o desenvolvimento urbano, né, e o desenvolvimento sustentável no Distrito Federal e área metropolitana. Que é de extrema importância, inclusive ao longo dos anos, né, o que eu venho acompanhado não tão de perto, é que essa política principalmente da coleta do lixo, da separação do lixo, que envolve diretamente o meio ambiente, ela mudou muito. Não só nessa questão da lei, mas na questão também do próprio governo enxergar essa necessidade. É importante o fomento, porque se a gente for parar para pensar, tá até na Constituição, né? Tem um artigo lá que é o 225, que é muito conhecido, que ele fala que a gente tem que proteger e zelar o meio ambiente, não só para nós, mas para as presentes, né? No caso nós, e futuras gerações também. Então é muito importante ter esse olhar, né, do Distrito Federal. A gente fala mais do Distrito Federal que a gente está aqui localmente, né, e é o nosso tema. Mas mundialmente é uma pauta importante porque a gente precisa pensar como que tem sido armazenado, como que tem sido preservado essa questão do meio ambiente,
para realmente essa elaboração das políticas públicas. Por isso que é importante o papel da Codeplan, né, diante desse cenário. Precisa a gente rever e avaliar as relações de consumo, né, e a partir de uma política de desenvolvimento sustentável, mas também a gente observa que é uma cadeia produtiva, né, que pode ser beneficiada com o emprego de desenvolvimento sustentável como uma política pública, né? Claro. Então você preserva o meio ambiente e consegue também gerar emprego e renda a partir de uma economia verde, que envolve diversos segmentos, que envolve reciclagem, enfim, que desenvolve uma série de segmentos de produção na economia que pode gerar emprego e renda. Sim. Você, com uma única ação, você faz duas coisas, né? Pensando no meio ambiente e em estratégias a nível realmente governamental, você consegue, como você bem colocou, gerar emprego, gerar renda e, ao mesmo tempo, fomentar aí o meio ambiente, preservar o meio ambiente, que é de extrema importância. É uma visão realmente que abrange duas situações que convergem entre si, né? Exato. Ficou meio bagunçado, mas deu para entender. Mas é verdade, a gente tem que preservar o meio ambiente, não é só uma questão de uma pauta que a gente coloca aqui e fala sobre isso. Eu vejo como o dia a dia mesmo, cada um fazendo a sua parte, a gente precisa pensar no mundo daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30, daqui a 100 anos, porque pessoas vão continuar aqui, embora nós não estejamos, nossos filhos, netos vão estar aqui. Então é importante a gente ter esse olhar, que não é um olhar egoísta, né? Um olhar só para dentro, é um olhar para a coletividade. E no direito a gente também tem o direito fala muito sobre isso, né? Só fazendo esse acrescentar. O direito a gente fala muito sobre direitos difusos e coletivos, que são justamente esses direitos que abrangem o meio ambiente, direitos que vão além do ser humano e falam da coletividade como um todo, do mundo como um todo. Mas voltando aqui para o assunto da Codeplan, eu queria que você colocasse um pouco para a gente, que a gente tem várias pesquisas que são importantes no cenário do GDF, e a gente tem, como você bem colocou, pesquisas mensais sobre empregabilidade. E eu queria saber se tem outras questões, se tem outras pesquisas que também abordam esse cenário econômico. A gente, como eu disse no início, a gente fazendo um paralelo, a gente faz o papel um pouco do IBGE e IPEA, né? Na linha do IBGE, além das pesquisas demográficas que a gente já citou, a gente também produz os dados e informações sobre inflação no Distrito Federal. Então a gente divulga mensalmente o IPCA, a gente divulga a pesquisa mensal de serviços e pesquisa mensal de comércios, a gente está produzindo, e aí a gente vai fechar a metodologia do PIB do Distrito Federal. Hoje a gente tem o Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal, e a gente está aperfeiçoando essa metodologia para desenvolver o PIB trimestral, né? Porque, por exemplo, semana passada a gente divulgou o PIB de 2019. O PIB sempre tem 2 anos de defasagem. A gente faz uma metodologia que é o IDECOM, o Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal, que mede trimestralmente o PIB do Distrito Federal. Então é divulgado também pela Codeplan. E a cada 3 meses a gente divulga um boletim de análise de conjuntura econômica. A gente deve fazer agora em dezembro, referente ao 3º trimestre de 2021. Então é sempre um trimestre de defasagem. O que tem nesse boletim? A gente tem informações diversas sobre emprego, sobre inflação, sobre serviços, sobre comércio, um panorama geral, né, para a população, para os gestores, empresários, enfim, as pessoas que têm interesse, pesquisadores da economia do DF. A gente também faz um paralelo com a economia nacional, então a gente inicia o boletim de conjuntura falando sobre a economia nacional, porque ela não é descolada, né? O DF não é descolado do Distrito Federal, e a gente depois dedica um tempo para avaliação aqui da economia do Distrito Federal. Então a gente tem esses indicadores, essas informações, muito em parceria com o IBGE, né? Analisando inflação, PIB, mercado de trabalho, enfim, comércio, serviço, todas essas políticas aí de avaliação que impactam aí no desenvolvimento econômico e na geração de emprego e renda. Muito bacana. E a gente está
no final do ano, a gente está no mês de novembro de 2021, está começando o ano de 2022, e eu queria saber como que a gente pode, como que a Codeplan enxerga, né, essas projeções da economia aí para esse novo ano, como que a gente pode aquecer essa economia na fase final do ano. Na última terça de cada mês a gente divulga a pesquisa de emprego e desemprego. No DF, nos últimos 5 meses, a gente tem tido uma queda no índice de desemprego do Distrito Federal. Sim. Então, geração de novos postos de trabalho, isso muito se deve a 2 fatores. Primeiro é a vacinação. É inegável que com o processo de vacinação e imunização da população adulta, principalmente, a gente teve e a reabertura econômica, a gente teve o avanço aí de geração de postos de trabalho, principalmente no setor de serviços, que é um setor muito importante para a economia do Distrito Federal, mas também o setor de comércios. E agora, no fim do ano, a gente tem uma questão que é a sazonalidade, principalmente do comércio, que é a geração de emprego nessa área, né, de novos postos de trabalho. Então, a gente está prevendo aí chegar até o final do ano com índice bem mais baixo de desemprego do que a gente já atingiu. Né? A gente chegou a 21,3% de desemprego no Distrito Federal. O último dado foi 17,7%. Então, a gente teve uma queda brusca aí relacionada a junho do ano passado, que foi esse índice mais alto, em plena pandemia, no auge da pandemia. Então, a gente também deve ter o PIB positivo esse ano. Deus abençoe que sim. Isso. E a gente espera aí em 2022 que a economia retome, principalmente esses segmentos. Né? A gente tem um setor da construção civil que é um setor muito importante no Distrito Federal, e principalmente pelo fomento das obras públicas, a gente tem tido bastante geração de novos postos de trabalho na construção civil, no comércio e nos serviços. Então, são os 3 segmentos importantes aqui para a economia, e agora no fim do ano a gente espera uma expectativa maior aí nesses 3 segmentos para a geração de novos postos de trabalho. Sim, principalmente no final do ano, que é onde tem essa alta mesmo, né? Bom, nós estamos caminhando aqui para o final dessa entrevista. Se quiser pontuar mais alguma coisa, se quiser deixar um recado final para quem está em casa, fique à vontade. Primeiro eu queria agradecer, Gabriela, você e a TV União pelo espaço aqui, agradecer a oportunidade de explicar para a sociedade, para a população do DF, o trabalho que a Codeplan exerce, né, e colocar à disposição, né, de pesquisadores, de gestores e da população, né, para qualquer informação. A gente tem lá, né, o site, você pode, por meio das redes sociais, também entrar em contato com a gente e se colocar à disposição. Ai, que bacana. Obrigado. Bom, eu que gostaria de agradecer sua presença, agradeço em nome da TV União, é uma honra receber você aqui, receber a Codeplan aqui na TV, com certeza agrega muito, porque essa é a proposta do programa, a gente trazer temas de utilidade pública para a população do DF, para que as pessoas possam, cidadão, né, nós, né, como cidadãos, eu também aprendo muito aqui, eu sempre costumo falar que eu aprendo muito aqui, então eu que agradeço em nome da TV União, é uma honra recebê-los aqui. Obrigado. E você que está aí, quero te dizer que no próximo bloco nós temos uma outra entrevistada também que a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. Não saia daí.